Muito bem, nós estamos de volta com o programa Ressoar. Gente, aqui no Ressoar você também tira dúvidas sobre saúde. Você sabe o que é otite? Como tratar a otite? Hoje, o Dr. Spreusser vai te orientar direitinho. É com você, doutor! Bem, hoje nós vamos continuar com o nosso assunto de medicina e saúde. E o tema hoje é muito interessante porque sabe que o ano tem várias estações, só que aqui no Brasil está sempre quente. Então, às vezes a pessoa vai à piscina, toma um banho mais prolongado e ela tem otite. Então, o que é otite? A otite é a inflamação do ouvido. Aliás, tudo que termina em ite, em medicina, é inflamação. Amidalite, otite, conjuntivite, enfim. A causa principal da otite, que é uma inflamação do ouvido, é quando você, por exemplo, tem um trauma, um acidente no local do ouvido. Pode ser um simples tapa, pode ser uma batida de uma bola no ouvido, e aí a gente tem uma otite chamada otite externa, porque o ouvido é dividido em 3 fases: ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno, que é lá dentro, dentro do tímpano. E a inflamação pode ocorrer nesses 3 lugares. Então, quando você tem um trauma local, é otite externa. Quando você está nadando na piscina e você coloca alguma coisa dentro do ouvido, ou às vezes um lápis que você tenta colocar um cotonete lá dentro, você pode causar uma otite média no ouvido médio e dói muito. E tem a pior de todas, que é a otite interna, quando a água entra dentro do tímpano, ou às vezes quando você mergulha muito fundo, você tem uma ruptura do tímpano, ou às vezes um som de música muito alto que pode lesar a membrana do tímpano. E o pior de tudo são as doenças infecciosas do tímpano, as otites infecciosas por bactéria e por vírus. Por isso que você que está vendo o programa agora, quando você pega uma gripe, você pode ficar com dor de ouvido, porque o vírus da gripe vai lá para o seu ouvido e fica irritando o tímpano. Doutor, por que a dor de ouvido é mais comum em bebês e crianças menores? O grande problema do bebê e da criança pequenininha é que a anatomia do ouvido, como eu vou mostrar aqui agora para vocês, a anatomia do ouvido do nenê e da criança pequena é muito pouco diferente da do adulto. Esse tubinho que você está vendo aqui é muito curto e ele inflama muito fácil. Então, uma das coisas que você deve tomar cuidado é toda vez que você der amamentação, aleitamento e comida para a criança pequena, deixar ela sempre depois em pé para ela arrotar. Porque muitas vezes a comida fica parada no nenezinho, entre a garganta e o ouvido, e inflama esse tubinho que vocês viram agora que eu mostrei. Então, dê amamentação e dê nutrição e coloca a criança em pé, porque o grande problema muitas vezes é amamentar a criança muito deitada. Por que no frio é mais comum as pessoas terem dor de ouvido? O inverno, o frio, a temperatura quando abaixa, faz com que o nosso corpo pegue a defesa e diminui muito. Você fica com a imunidade mais baixa no inverno. E no verão também, mas no inverno as doenças infecciosas acontecem com muito mais frequência. E a otite é uma delas. Como eu citei anteriormente, toda vez que você pega um resfriado e uma gripe, o vírus pode entrar também no ouvido e dar essa doença infecciosa. Doutor, é verdade que usar cotonete para limpar o ouvido causa dor de ouvido? Por quê? Então, como eu estava sugerindo logo no começo do programa, eu falei que o trauma local é uma das causas da inflamação, da otite. Você não tenha o hábito de pegar o cotonete e tentar limpar seu ouvido. Isso está errado. Você inflama muito esse canalzinho chamado canal do meato médio do ouvido. Isso inflama e dá otite. Não tenha esse hábito, é perigoso. Não ponha palito, não ponha caneta, não tente limpar seu ouvido. O nosso ouvido se limpa sozinho. Só você com a mão mesmo por cima e o algodão já é suficiente. Mas realmente o cotonete causa um traumatismo no local. Normalmente quem tem dor de ouvido procura algum especialista. E o nome dele é um otorrinolaringologista. É um nome muito difícil. Otorrinolaringologista. Ele é o especialista que a gente tem que procurar quando tem um problema localizado. Um abraço a vocês, muita saúde e muita disposição.